Presidente Kita, gostaria que você desse as boas-vindas a todos aqui. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Uma satisfação estar conversando com vocês aqui, né, que estão presencialmente, mas também com toda a nossa Santa Catarina, com nossos colaboradores. E esse evento também está sendo transmitido pelo YouTube. Doutor Raulino, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco já. Foi nas férias, né? Ele tirou um tempinho do seu tempo para vir aqui conversar conosco e a gente achou o assunto pertinente para a gente falar com vocês. Até mesmo porque eu estou passando por um processo um pouco complicado e vocês vão entender quando o doutor Raulino vai falar. Queria agradecer também a sua equipe que está aqui conosco, né? Falar que o CREA é a Casa da Engenharia, aqui se tiram as principais decisões do nosso estado, aqui acontece a nossa plenária, onde os nossos conselheiros tiram as decisões da engenharia, agronomia, geociência. Mas tenho certeza que as decisões do tribunal são muito mais importantes que as nossas, né? Aqui a gente vai falar da vida dos nossos profissionais. Aqui ele vai falar da vida de todos nós. Então, muito obrigado por ter aceito o desafio. Tenho certeza que é um projeto que nós vamos iniciar e logo teremos novidades, estaremos conversando também com as nossas mais de 20 mil empresas, mais de 75 mil profissionais aqui de Santa Catarina. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo, senhor e sua equipe. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Então, vou convidar o Dr. Raulino para que possa, né, se fazer presente aqui e iniciar, então, a sua palestra. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado, presidente Kita, toda a equipe, o doutor Celso, o doutor Bride, que conversamos no final do ano. Então, inicialmente, muito obrigado pela acolhida. Vamos ver se podemos contribuir um pouco para esclarecer algumas questões que, como é que vamos dizer, decepções não, mas sofrimento, vamos dizer assim, com processos prolongados, com situações que podem ser evitadas, desde que a gente converse, que explique um pouco sobre isso. Eu convidei a doutora Mariane, doutora Cristiane, doutor Gerto, e formamos um grupo que e estudamos o assunto planejamento sucessório, planejamento da sucessão. Tem dois formatos, ou para quem tem empresa, aí é o planejamento empresarial, e hoje nós vamos falar do planejamento das famílias ou das pessoas que não têm empresa. E aí é o planejamento patrimonial. O que fazer com os nossos bens? Então, gostaria de dizer inicialmente isto e acrescentar que no ano passado fizemos umas 20 palestras aqui para contadores aqui de Florianópolis, fizemos uma grande aqui em São José para o produtor rural, fizemos em Criciúma, Joinville, Lages, muitas no ano passado, e hoje essa é a primeira, presidente. Estamos iniciando com a primeira palestra desse ano, hoje aqui no CREA. Ontem era domingo e eu fiquei pensando, será que eu vou me fazer entender para falar para engenheiros? Porque nós trabalhamos com as emoções humanas, nós trabalhamos com os conflitos, e é outra maneira de raciocinar. Tanto que o juiz julga de um jeito, absolve, e o tribunal condena com as mesmas provas. Como é que sai isso? Os engenheiros, eu acho que não vê a vida bem assim, né? Porque trabalham com matemática, com cálculos, e nós, no judiciário, eu voto para conceder 10 visita semanal do pai para os filhos. O outro que está do meu lado vota para um dia por mês. Aí o outro diz, nem um dia por mês. Assim. Então, o direito, nós trabalhamos com essas coisas assim, diferentes dos engenheiros. Mas vamos ver se eu consigo me comunicar, né, que toda a justiça trabalha com essas coisas assim,
não bem definidas, não tão categóricas, né? Vocês assistem isso pela televisão, que o Supremo diverge entre si, que os tribunais divergem. Esse é o nosso trabalho, é bem diferente dos engenheiros. Aí ontem eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir me comunicar? Mas vamos lá, vamos ver. Eu vou pedir então para... Fique à vontade aqui. E aqui é o passador. Uhum. Ok. Alguém ajuda nos slides? Eu falo ainda 1 minutinho sem. Então, nós vamos falar sobre o planejamento da sucessão familiar. Na verdade, é sobre os bens, o patrimônio. E antes de avançar, o patrimônio é uma coisa meio assim, todo mundo acha que não, eu sei o que é patrimônio, mas o patrimônio inclui dívidas, inclui coisas intangíveis, coisas imateriais, como um aluguel que tá entrando todo mês. Créditos futuros também fazem parte do patrimônio, ou seja, direitos futuros. Não é só coisas físicas, como veículos, terras, dinheiro, joias. É muito mais amplo o conceito de patrimônio. Então, muitos casais têm cotas numa SA, numa empresa. Isso forma o patrimônio. Também uma observação inicial, só para nós ir afinando a linguagem. Cada pessoa tem um só patrimônio. Unicidade do patrimônio. É bom a gente ir assimilando isso para podermos falar. Então, eu posso ter um patrimônio, vamos dizer que eu tenho uma MEI. Eu tenho um patrimônio na MEI e um patrimônio meu carro particular e tal. Se for do ponto de vista empresarial, são coisas separadas, mas se a mulher pede um divórcio, vem tudo junto. É dividir tudo. Também se ele morre, junta tudo. Então, é separado para alguns fins, mas cada pessoa tem um patrimônio. É bom nós sabermos disso, né? Eu tenho bens, eu tenho muitas cotas numa empresa, eu tenho cotas na outra, eu tenho a minha aposentadoria, mas não sei, recebo aluguéis, recebo dinheiro, tal, aposentadoria e eu ainda trabalho e tal. De qualquer jeito, é bom nós saber que o patrimônio da pessoa física, nós temos uma unicidade, um só patrimônio cada um de nós, embora separados por um tempo, vamos dizer, enquanto não tem conflito, enquanto as coisas andam, eu posso ter um patrimônio, uma parte na empresa, uma parte nos bens pessoais, a família pode ter isso também. Só que isso é para efeitos empresariais, para efeitos de negócios, negociais. Mas é bom nós saber que, então, cada um tem um só patrimônio. Mesmo marido e mulher tem a meação, a metade para cada um, mas o marido tem um patrimônio, a mulher tem outro, embora tem bens comuns. Então, pela última vez, eles têm bens comuns, mas se vão para um divórcio, por exemplo, ele tem X que é dele e ela tem X, vão dividir. E mesmo em vida, antes de qualquer briga, ainda que idealmente, também os herdeiros, quando morre uma pessoa, um homem que deixa 3 filhos, só deixa um apartamento. Eles têm uma parte ideal, os 33% de cada um. Então, não é fisicamente, as coisas não são físicas, é uma parcela em porcentagem, vamos dizer. Então, isso é um pouco para nós entender patrimônio. Bom, o que aconteceu e por que as preocupações nos tempos atuais? Voltando um bocado de tempos atrás, só existia um tipo de família no Brasil, reconhecida. Lembra das novelas antigas dos filhos bastardos? Nunca mais se falou nisso, porque agora são todos iguais. Mas a lei do divórcio de 77 foi o primeiro passo para haver multiplicidade de famílias.
Aí veio a Constituição de 88, pluralizou muito mais ainda, as entidades familiares são muitas. O Supremo acabou dizendo que pode ser mulher com mulher, homem com homem, pode ser trisal. Foi. Então, hoje nós temos inúmeros tipos de família. O que isso acarreta? Isso acarreta muito mais parentes que antigamente, e aí começa a haver preocupações, porque o 1694 do Código Civil, de que nós vamos passar daqui a pouco, diz o seguinte: os parentes podem exigir alimentos uns dos outros. O avô pode pedir do neto, o neto pode pedir do avô, do pai, do irmão. Então, se a família multiplicou desse jeito, vocês já começam a entender que o cenário atual não é brincadeira. Isso não é tão fácil. Tem uma boa notícia. A mulher da gente ou o marido da gente não é parente. A sogra é. O sogro também é. É verdade. A esposa, um casal, um não é parente do outro. Mas as obrigações são seríssimas, né? De sustento, de alimentos, tudo. Pensão alimentícia, tudo. Mas tudo bem. Quem é que me ajuda, então, a passar alguns slides? Conceito atual de família. Isso tem um significado até religioso, né? O que se considera família? Assim, sociologicamente também poderíamos falar de família. E o direito também tem conceito de família. E eu não vou ler, né? Podem olhar na tela que tem aí. São muitos os conceitos por aí, mas todos imprecisos por causa desse significado fluido, né? Não existe um conceito legal. A lei não diz o que é família, em lugar nenhum. De qualquer jeito, se alguém quiser anotar um pouco, se tiver como anotar, o artigo 226 da Constituição é que está o núcleo central de tudo sobre isso, sobre família. 226, né, da Constituição. Quer passar um outro? Olha os tipos de família que nós temos hoje, dá mais de 10 aí, ó. Eu, por exemplo, estou na família, quero ver, como? Família Mosaico, isso mesmo. Família Mosaico é o seguinte, que eu casei a segunda vez e a minha mulher já tinha os seus filhos, eu também tinha os meus. Aí, junto, genérico, né? Então, tem filhos que são só dela, são os meus, e no fim eu tenho então os adotivos, ela também tem. Aí apelidaram de família Mosaico. Mas tem a multiparental, uma mãe sozinha com seu filho é monoparental, família adoção, a família por adoção, o filho é igual, um filho igual, família, estado de filho, aquele filho criado ali, né? Antigamente tinha muito na fazenda, nos interiores, o guri ninguém sabe, ninguém fala quem é o pai, quem é, mas está criado aí junto, né, Fábio? Tem hoje ainda, eu tenho uma irmã que cria um menino assim, está sendo criado por ela, e aí estado de filho. Por último, família está um pouquinho simultâneas. Família simultânea e paralela. Não. Antigamente isso era proibido, mas hoje em dia até isso é permitido. Monogâmica, poligâmica e tal. Eu acho. Vou olhar para cá que está melhor. Então, vamos passar para frente para não demorar, mas muito tipo de família, muitos parentes, e parentes pode ser que nós tenhamos que pagar pensão alimentícia ou pulverizar o patrimônio. Eu, por exemplo, hoje eu me considero com 6 filhos, em vez dos 4 que eu tinha antigamente. E minha mulher trouxe mais 2. Então, tudo isso é uma preocupação para quem não pensa em fazer planejamento, quem deixa ao Deus dará os bens. Parentesco e suas espécies. Nós temos 3 tipos de parentes principais. Os parentes em linha reta, avô, pai, filho, neto, bisneto, sempre em linha reta. E tem os colaterais, tipo os meus irmãos.
acha-se o ancestral comum, aí é em graus. Por exemplo, eu e o meu irmão, 1 grau para o meu pai, 2 graus para o meu irmão. Ele não é em linha reta, o meu irmão. E tem os parentes por afinidade. Isso é bom nós gravar. Tem parentes por afinidade, como sogro, sogra, cunhado, enteado. Eles não são parentes consanguíneos, mas são parentes por afinidade. E são parentes. É bom nós encarar isso sem muita discriminação. A sogra pode ser meio mandona, tal, mas ela é parente. É, o sogro também. É, então, em linha reta, em linha colateral e por afinidade. Podemos ir para frente, né? Ó, esse 1694 é um perigo. Os parentes podem exigir alimento uns dos outros. E alimento não é só comida, é remédio, é dentista, é médico, é escola, é mochila, material escolar, dinheiro. É muita coisa, é muita coisa. E os parentes, os cônjuges, companheiros, pedir uns dos outros alimentos que necessitem. Então, é muito comum hoje há alimentos avoengos. O pai é um mala, o pai está preso ou não sei o quê, e daí o netinho entra com a ação contra o vô. Isso é muito frequente. E nós temos que dar, a justiça dá, por causa dessas situações. Qual um outro? Quem é? Principal regime de bens. Doutor Gerto, não me dá uma mãozinha disso aqui? Fala um pouquinho desse regime de bens, porque parece que houve uma mudança recente. Fala um minutinho. Boa tarde a todos. Gerton Ribeiro. Bom, o regime de bens hoje é vamos chamar, o cravo dentro do sapato. Ele não ficou na sola. Então, o regime de bens é uma das maiores preocupações que cada um de nós deve ter ao pensar, e os nossos filhos, né, ao pensar em se unir a alguém. Tá? É uma realidade que todos nós que temos família, ou que casamos, ou que convivemos, ou que namoramos, passamos a nos preocupar. Os engenheiros, nossa situação hoje, nossa visita aqui no CREA, os engenheiros, os funcionários, em resumo, todas as pessoas com uma visão populesca e não popular do que seja um regime de bens, né, acabam vivendo e criando situações muito, muito delicadas e depois, passando num segundo momento sem a prevenção, chegarão às mesas de Mariane, Cristiane e desembargador Raulino. Então, popularmente, a comunhão universal de bens. Os que temos mais de 45, 50 anos conhecemos isso, né? Eu mesmo me casei numa comunhão universal de bens. Meus irmãos optaram já naquela época por uma comunhão parcial de bens que, após 77, com a lei do divórcio, passou a ser um regime legal de bens. Então, hoje, a comunhão universal de bens, ela só se estabelece, e justamente universal porque envolve todos os bens e direitos e deveres que trazemos para uma união, né, todos, sem exceção, essa exige que a gente, antes de casar, antes da festa, formule uma escritura pública de pacto antinupcial, onde a gente combina. Quando o amor está forte, vivo, se combinam coisas que os cartorários, eventualmente, têm um receio de nos esclarecer. E este regime de comunhão universal de bens, resumidamente, é aquele que diz: tudo que tinhas, tudo que tens, tudo que terá, se comunica com o seu parceiro.
Esse regime, então, passou a adotar, e aqui é uma grande novidade, aos que têm mais de 60, está se aproximando da época, há uma grande novidade nesse regime, e ela é uma novidade recente, e a gente costuma ver só pela televisão, mas que podemos pensar nos nossos pais, em nós mesmos, né? Os que têm já mais de 60, os que vão para um segundo, terceiro, quarto casamento, né? Em que o melhor e o único remédio eficaz de prevenção está em ouvir um especialista na área, né? Por quê? Porque na comunhão universal de bens, um terceiro envolvido na relação, que não seja o casal, pai, mãe, filhos comuns, como o desembargador relatou há pouco, né? Da frieza de estar fora dessa relação, ele diz expressamente ao casal, individualmente num primeiro momento e depois, na união dos dois, ao casal. Então, se diz que, ao escolher esse regime, você deva estabelecer condições para esse regime. Quais são as condições que um casal não tem por hábito analisar? São as obrigações que cada um vem a ter durante essa convivência. A comunhão universal de bens num divórcio, a ruptura de um casamento, de uma união, antes do falecimento, tem um tratamento, né? Se não previsto e ocorrendo a hipótese da ruptura dessa união pelo evento morte, os advogados, os juízes e os desembargadores enfrentarão problemas nossos, de quem consulta. Comunhão parcial de bens veio solucionar, em parte, grandes dúvidas. E naquela época eu ainda estudava, em 77, mas se resolveu com a lei do divórcio uma das grandes fontes de discórdia entre famílias e casais. Porque se passou a dizer, e isso tranquilizou a maioria das famílias, de que tudo que temos é nosso, meu, nosso indivíduo. A partir da união, tudo que fizermos em conjunto, eu e você, será nosso. E reservava, pela disposição legal, de imediato, tudo que vinha da nossa família. Pessoas abastadas que casavam com pessoas humildes ou sem o patrimônio, né? Pessoas, e todos conhecemos, né? Uma liberdade que se toma quando se aceita olhar no olho das pessoas e falar abertamente, sem receios. Pessoas egoístas, quantos conhecemos? O que é meu é meu. O que eu fizer é meu. Mas não é assim, a lei diz que é o contrário, né? Por isso, os regimes de bens são uma parte essencial para a felicidade do casal, certo? É uma prevenção que nós, que já casamos, 1, 2, 3 vezes, podemos tomar conosco mesmo e com os nossos filhos e com os nossos amigos. O regime de separação obrigatória de bens. Esse era a salvação dos filhos com pais abastados, né? Essa obrigação de fazer um pacto antinupcial, onde dissesse que meu pai, com mais de 70 anos, pode se casar com uma moça de 90 e com uma de 17. E a lei previu, porque se multiplicavam os casos de época, né?
a lei previu, em que o golpe do baú pode ter uma reprimenda ou uma maneira legal de ser evitado, o que evitaria novos conflitos. E a grande novidade mais recente, já vejo que ninguém de nós, talvez para o doutor Raulino, né, sirva esse comentário, que ele já tem 70 anos, o STF e o Judiciário, o STF, decidiu, nesta semana, há 20 dias atrás, que uma pessoa de 70 anos, lúcida, em que não haja oposição de filhos, amigos ou conhecidos, né? Psicólogos, por exemplo, né? Pastores, o padre, conselheiro, né? Essa pessoa de 70 anos ou mais pode dizer: vou me casar no regime de comunhão universal de bens e, se sou homem que falo, né? Esta moça de 16 anos é quem eu escolhi para o resto da minha vida. Percebem vamos dizer, a profundidade ou as implicações de uma decisão como essa? A lei diz que tem que ter 70 anos o regime de separação total de bens. Os intérpretes da lei dizem que, constitucionalmente, a vontade do indivíduo lúcido prevalece sobre a lei, né? Mas continua valendo a regra, né? Eu espero que nenhum de nós passemos por isso, mas se passarmos, né, olhemos com cautela para os nossos pais, né, ou para os nossos filhos, ou para quem seja, para os nossos amigos, né, nossos avós, e percebamos que, mesmo aí, a lei prevê a forma de proteção, apesar desta última visão que o judiciário brasileiro passará a adotar a partir de agora. Depois tem uma regra que o desembargador chama de separação facultativa de bens. Essa regra, ela é similar à comunhão universal de bens e ela exige uma escritura pública para ser adotada. Parte dos meus bens antigos, presentes no momento da união, e futuros, queremos que seja assim dividido. É um pacto, um acordo de vontades, assim como fazemos uma escritura pública de compra e venda de um direito, de um imóvel. A situação prática é exatamente essa, na minha visão. Há também uma outra forma que está contemplado nessa separação facultativa, que é uma distribuição de patrimônio constituído pelo casal. Mas aí é uma forma bem pouco usual e que não tem gerado muita discussões, embora possa. Embargador, acho que nesse momento seria Bom, mas muito obrigado, mas o meu exemplo, só porque eu já tenho mais de 70, quero lhe dizer que o senhor está livre, liberto. tá bom. Não, mas eu casei pela comunhão parcial, eu não tinha 70 ainda. Se eu já tivesse 70, era obrigado a ser separação de bens. E o Supremo agora é que deu uma decisão dizendo que os velhinhos também podem fazer com comunhão de bens. Então, agora, os idosos, os velhinhos como eu, ou mais, estão livres também, né, doutor Gerto? Mas está bem. Isso aí nós já falamos um pouco, o patrimônio bruto, líquido. Às vezes nós temos muitas dívidas, né, e sobra pouco a distribuir depois num inventário ou num divórcio. Se nós temos muitas dívidas, tem que
diminuir para saber o que temos, na verdade. Mas isso aí não tem segredo nenhum, então podemos ir para frente um pouquinho. Bens móveis e imóveis, é bom entender que esse aqui é mais simples, os imóveis, mas os móveis, dinheiro, créditos, direitos reais, títulos de crédito, cheque, dinheiro em banco, joias, ações de uma SA, bens móveis é uma lista muito grande. É bom a gente se ligar, né? Dinheiro em banco, aplicações, poupança, enfim. Como se chama os bens incorpóreos. É uma lista enorme, tudo que tem valor econômico, que não é imóvel, é uma lista muito grande, os nossos bens móveis. Podemos seguir, né? Isso aqui é muito importante. Cada um de nós tem uma parte disponível, 50%, e 50% indisponível. Quando que isso acontece? Um solteiro que não tem filhos, não tem nada, ele tem o 100% disponível. Tá? Vamos entender bem isso. Isso tem implicações enormes na vida dos negócios, na doação, na herança, e no divórcio, em tudo. Uma pessoa solteira que não tem parentes necessários, ele só pode dispor por doação e por testamento, um monte de coisa, metade. Então, eu, por exemplo, que tenho filhos, eu não posso fazer doação nem testamento, nada, a não ser da parte disponível, que são 50% do que eu tenho. Mas 50% tira primeiro os débitos. Vamos achar o líquido aí, Raulino. Pode ser que tu tenha muita dívida e sobra pouca coisa para distribuir. Então, é 50% do patrimônio líquido e o patrimônio líquido de quem tem herdeiros necessários. Quais são os herdeiros necessários? É bom nós também saber isso aí, que é muito útil. Herdeiros necessários são 3. Filho, esposa e pai e mãe. Esses são os herdeiros necessários. Fora isso, existem irmãos e outros que daí são herdeiros legítimos, mas daí já vai se afastando um pouco. Então, quem tem herdeiro necessário, eu tenho esposa, tenho filho, então tenho herdeiro necessário. Eu não posso dispor, a minha parte disponível é 50% do que eu tenho. Paga tudo antes, Raul, e todas as dívidas. O que sobrar, aí é que tu divide os 50% para saber. Por exemplo, se eu tenho um filho em muita necessidade, doença, sei lá o quê, e eu quiser ajudar, eu posso fazer um adiantamento de herança para esse filho. Eu posso dar dinheiro, e bastante dinheiro, como antecipação de herança, dentro dos 50%, senão os outros vão reclamar. Percebe? Então, e quantos de nós temos filhos com problemas, com doenças, e isso e aquilo? E os pais, às vezes, querem ajudar aquele filho. Então, é melhor documentar. Dizer, ó, eu vou antecipar uma parte do que tu vai ter direito lá na frente. Então, é possível. Por isso que eu estou falando da parte disponível e indisponível para nós entender. Que tem, tá? Sobe o número de parentes e herdeiros. Isso sobe todo dia. É uma barbaridade. E o patrimônio pode não subir tanto. Isso vai pulverizar e os herdeiros não vão gostar. Né? Eu casei a segunda vez e não sei se todos gostaram, de repente, e os filhos podem não gostar, porque esse patrimônio começa a se pulverizar. Mas, enfim, não é o meu exemplo que serve. Sempre que um homem casa de novo, ou vem filho com a segunda mulher, ou o contrário, uma mulher que faça procedimento semelhante de casar de novo e tal, pode ter alguém que fique assim, o que nós tínhamos agora vai dividir com mais gente e tal, mas é assim. De qualquer jeito, nós estamos falando aqui de questões patrimoniais e que convém se planejar para evitar coisas lá na frente, incômodos ou brigas de família. Então, no âmbito familiar, isso aqui às vezes eu fico me lembrando, nós dormimos na paz, na maior tranquilidade, e às vezes não sabemos que o perigo está perto, né? Isso é muito frequente.
Sem falar num acidente de trânsito que ninguém adivinha, né? Mas, às vezes, nós somos surpreendidos com uma separação, com um divórcio, com a doença, uma invalidez, né? E olha, isso pode trazer muitos problemas, né? Um acidente de trânsito, já pensou? Atropelar uma pessoa? Dá processo crime, dá processo civil para cobrar as indenizações? Isso não é brincadeira. E quem tem patrimônio, nós no tribunal condenamos mais ou menos assim: se é um pobre coitado, um entregador de pizza, nós condenamos a um valor baixo. Mas se é uma pessoa que tem patrimônio, a condenação está muito mais no alto. E é assim. Nós trabalhamos com essas desigualdades. Se é uma empresa que tem que pagar, uma empresa de ônibus, a indenização do pedestre vai lá para as nuvens. E se é um pobre coitado, que não tem nada? Uma vez eu quis dar a indenização mais alta, daí o outro desembargador me disse: Raulino, isso é uma ilusão. O credor pensa que um dia não tem nada, ele não vai pagar, nunca vai conseguir cobrar. Aí eu entendi que não adiantava, realmente é falso nós dar uma indenização alta para condenar um entregador de pizza. Fica adiante. Então, nós temos que abrir os olhos com invalidez de sócios, de pessoas da família, conflitos prolongados. Isso é um problemão. Ciúmes, inveja. Às vezes nós não gostamos, às vezes os irmãos não se gostam por coisas da infância e não apagou. O ser humano é assim, né? Não apagou. E nós temos que cuidar. Quem tem patrimônio tem que pensar nisso um pouco, porque o filho pode não gostar, um irmão pode não gostar de um outro e tem ciúmes e tal. Quer ver quando eles têm uma empresa e um irmão é diretor da empresa e o outro não é? Coisas assim, é demais. Os conflitos familiares são muitos, né? Também se a sogra disser para a filha, não sei o quê, mas esse teu marido, uns tempos para cá, estou achando ele meio estranho. Estragou tudo. Se a sogra chegar para a filha e dizer, não sei o que, que tem, mas ele não me olha muito bem na cara, estou estranhando ele. Esse casamento pode estar indo mal daqui a pouco. É porque os conflitos nascem, se criam e crescem assim por coisas, às vezes, né? Dizem que até a Primeira Guerra Mundial teve um motivo abobado. Essa de 1914, 18. Os livros contam aí. Isso aqui também vamos falar. Quando morre uma pessoa, eu acho que também vocês que são engenheiros, né, não precisam, não são obrigados a saber, mas no mesmo instante, os herdeiros é que são donos. Não é quando fizer inventário, aquelas coisas lá, não. No mesmo instante que o pai, a mãe, alguém morre, os herdeiros, aqueles que têm direito a receber os bens, se tornam donos de imediato. Mas qual a importância disso? A importância disso é que as questões tributárias já vêm para cima dos herdeiros. Inclusive, tem que declarar o imposto de renda do espólio, que é uma ficção jurídica, né? Porque o morto não está mais aí. Como é? E os bens? Tem que fazer declaração de imposto de renda, mas ele está morto. Tem que fazer declaração de renda do espólio. E os herdeiros estão brigados, não fazem. Não se falam. Olha que isso não vai acabar bem. Isso vem multa, vem coisa. Então começam a entender que tudo tem consequência nesse mundo patrimonial, aí no mundo dos negócios, das famílias, com brigas e tal. Então, aberta a sucessão, ou seja, com a morte, abre-se a sucessão no momento da morte. A herança transmite, desde logo, de imediato, aos herdeiros legítimos e os testamentários. Significa que, com a morte, a herança transmite de imediato. E aí algum herdeiro folgado diz, você não tem nada com isso, não sei o que, não quero nem saber, estou brigado com meus irmãos. Ele pensa que é assim, mas ele está na fogueira. Ele está junto, porque as multas, coisas que vieram, né?
Sem falar que muitas vezes os herdeiros se descuidam e os outros invadem e requerem uso capião. Nós já tivemos vários casos desses. O tribunal ali circula todas essas experiências, né? Todos os, os exemplos bons e principalmente os ruins, os deploráveis, né? Aquelas brigas que nunca terminam, aqueles inventários que nunca terminam, aqueles divórcios que nunca terminam. Significa. Tá, então esse também podemos ir. Perceberam? É no momento da morte que transmite-se os bens para os herdeiros. Não depois, quando requer inventário, quando termina inventário. Não, temos que estar ligado nisso. A ausência de conflito é ilusão. Aqui tem uma. Por que tem tanta briga? Os filhos não escolheram os pais. Os pais também não escolhem os seus filhos. Os irmãos não escolhem os irmãos. Não é fácil a ausência de conflito, não é muito fácil. Eu tinha 12 irmãos, comigo 13. Já pensou? A chance de desentendimento é uma coisa enorme. Por que é só na família dos outros que tem maluco? Não, a nossa também, né? E um dos motivos é esse. Um outro motivo é porque das 5, se tiver psicólogo aqui, pode me ajudar. Os psicólogos costumam dizer que nós temos 5 alegrias primárias, 5 emoções primárias. 4 são negativas. Nós não somos tão bonitinhos assim na foto, não. Eu acho que convém nós aceitar que nós temos uma tendênciazinha meio, né, para baixo, meio pesadinha. Além disso, tem outras situações, pessoas. Nós trabalhamos ali no prédio do tribunal, tem quase uns 2.000 funcionários, né? Então precisa ter, olha, jeito para se relacionar, para não brigar, para não se estressar, para não haver conflito o tempo todo, ciúmes, invejas e tal, disputas, né? É uma vida muito disputada. Então os conflitos nós devemos aceitar como uma coisa normal nas famílias. Vai ter. É comum. Marido e mulher, filhos, irmãos, tal. O que mais? O que mais? Podemos. Isso aqui é outro assunto muito importante e já vamos falar um pouco mais de planejamento. Aqui começa o planejamento. Em vida, todos nós temos uma ampla liberdade para dar destino aos nossos bens. Em vida. Nós podemos adquirir mais ou o contrário, até vender o que temos. Podemos doar, podemos alugar, trocar, podemos casar e dar para o novo cônjuge, podemos fazer muita coisa com os nossos bens, em vida. Se nós morrer, tem regras rigorosas da igualdade entre cada herdeiro, entende? Lembra o que o Zagallo fez esses dias? Esses dias não, antes de morrer. O Zagallo circulou aí as notícias. Ele tinha 3 filhos, 2 ingratos que não tal. A meação que ele tinha, os 50% disponível, o que ele fez? Doou inteirinho para o filho mais novo, que era querido, gostava, visitava ele, doente e tal. Entende? Isso vocês acham por tudo aí nas internet. O que ele fez, a escritura, inclusive eu li. E o que ele fez? Vamos repetir. Tinha 3 filhos. E tinha 2 que eram rudes com ele, aquelas coisas, conflito de família. Ele deu em vida para o mais novo, então o mais novo ganhou 1/3 da herança e mais os 50% de tudo que ele tinha. Porque era um filho querido, vamos dizer, entre aspas. Então é isso que em vida nós temos, e com isso não adianta os outros espernear. Ele fez certo. Juridicamente está certo, não tem erro. Então, em vida, nós temos uma liberdade enorme para fazer bem. Eu já doei coisas para um filho que não doei para outro.
porque tinha necessidade e não faz tempo. Eu já doei para minha esposa também várias coisas que eu podia deixar para depois da minha morte. E por aí vai. Em vida nós temos uma ampla liberdade para vender, para trocar. Também podemos vender tudo e ir passear, fazer turismo. A lei também permite que eu venda tudo e aproveite a vida. Então, em vida, nós temos uma liberdade enorme. Mas, se nós morrer ou ficar inválido, não ter. Olha, as leis, as regras são duras. Por isso que é bom pensar num planejamento em vida. O que eu vou fazer com os meus filhos e com os bens? As famílias precisam pensar um pouco, porque depois, no inventário. Vou falar um pouquinho do inventário daqui a pouco. Então, antes do casamento da união estável, temos uma ampla liberdade para separar ou juntar os bens atuais e futuros. Na hora do divórcio, restam normas rígidas. Diversas outras situações costumam ir bem até que surjam conflitos, exemplo, dono de imóvel indivisível. Já viu aqueles bens indivisíveis que ficam na herança, um apartamento em Camboriú, um automóvel, não dá de dividir? E todos querem aquilo, ninguém quer aquele, só quer aquele outro. Quer ver um terreno? Todos querem a parte que está de frente para a estrada. Dos fundos, ninguém quer. É assim. Então, temos que acertar em vida, é o recado. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou interromper um pouquinho. O tribunal aparece situações assim de chorar. Inventários que não saem do lugar, inventários grandes que não saem do lugar, primeiro porque eles brigam quem vai ser o inventariante. Brigam anos e anos para saber quem vai ser o inventariante. Os herdeiros se dividem em 2 grupos, 3 grupos. Tem alguns que querem esse inventariante e tem o outro grupo que quer o outro de inventariante. O inventário não sai do lugar. E tem aqueles casais que vão para o divórcio e tem 30 e poucos bens. E aí ele diz, não, isso aqui é só meu. Aí ela diz, não, aquela empresa lá, aquilo foi eu que fundei, aquilo é só minha. E vão anos e anos e anos brigando na justiça. Então, por isso que eu estou dizendo, se depender de mim, vamos acertar em vida as questões patrimoniais, porque depois é muito difícil, muito complicado. Então, o princípio da autonomia da vontade. No mundo dos negócios, dos contratos, das nossas decisões sobre patrimônio, acertar em vida é 1000 vezes mais vantagem. É o que eu gostaria de deixar assim para reflexão. O que mais? Alguns objetivos do planejamento. Primeiro, valorizar o patrimônio, porque os bens que nós sabemos que vai dar litígio, que vai dar briga, logo depois que o velho morre, esse patrimônio não tem muito valor. Aliás, eles já nem fazem manutenção quando o proprietário está ficando muito velho. Ninguém mais cuida direito. Os bens alugados, muito menos. Os inquilinos também não cuidam, ninguém mais cuida. Eu conheço quantos casais que estão ficando velhos e assim, estão ficando idosos, e o patrimônio não vale grandes coisas. Por quê? Ninguém cuida. Também atende à vontade dos proprietários. Olha que maravilha. Em vida, nós podemos fazer até, sabe o quê? O pai diz o seguinte, essa casa fica para ti, aquele apartamento fica para o outro irmão, assim eles podem escolher em vida até isso. Olha as vantagens de fazer em vida. E as despesas disso, pede para os filhos ajudar um pouco nisso, faça um rateio, porque depois de morto, nenhum filho puxa dinheiro do bolso para fazer esse inventário. Se um puxa, o outro diz, mas eu não tenho. Aí pronto, de novo vão se brigar. Então, as vantagens de fazer em vida são muito grandes. Também evita conflitos familiares, o acerto em vida, destinação em vida. Ações de separação, divórcio, inventários interminados também evita conflitos tributários. De vez em quando, morre e ninguém faz o inventário, até que vem uma conta da Fazenda Estadual, vem o IPTU, vem a Fazenda Federal, todo mundo tem uma fatia. Também reduz gastos, fazer em vida reduz muito. Quanto custa o inventário? Deixa eu dar uma paradinha.
Ah, quanto custa se eu quisesse doar tudo o que eu tenho em vida, dar para os filhos agora? Quanto custa? Eu vou gastar uns 10% do que os bens valem. Sabe por quê? É só o ITCMD se eu fizer doações. Em Santa Catarina, o máximo é 8%. Ok? Então, o pai que quiser fazer doações para os filhos, vai gastar de tributos o máximo 8%. Os bens móveis, aquela montoeira de coisa, ele consegue não declarar muito. Ok? Eu não estou falando de sonegar, por favor. Não posso dizer que podemos sonegar. 2% porque tem cartório, tem escritura de doação, tal. E se ele morre? Se os filhos tiverem tudo unido, maravilha, todo muito love, vamos fazer um inventário extrajudicial. Vai o dobro, 20. Sabe por quê? Exige-se presença de advogado, acompanhamento. Ele não vai trabalhar por 2%, 3%. A OAB tem tabelas. Vai dobrar, vai para 20%. E se tiver um que não está muito de acordo, eles vão ter que ir para o fórum. Aí é a perda de vista. Mas acabar esse patrimônio lá. 30%, 40% vai consumir, ou tudo. O inventário da minha sogra está há 30 anos rolando lá em Lages. Quem tem lá ainda? Tem alguma coisa? Eu duvido. Pense no inventário de 30 anos. Isso é comum, inventário de 30 anos. 20. Então, vamos repetir, em vida sairia uns 10%, com a vantagem de nós chamar os filhos e dizer, vocês ajudem, vocês vão ganhar. Vocês que paguem toda essa despesa, 10%. Eu também não declararia ao fisco se eu desse um dinheiro para os filhos. A rigor, tinha que pagar tributo. Porque o ITCMD incide sobre imóveis e imóveis. Mas as famílias não vão declarar que deram um dinheiro para o filho, né? Isso não é comum. Bom, em vida, então, não daria no máximo 10%. Se morre o dono dos bens, no mínimo 20%, porque no inventário amigável, extrajudicial, eles vão no cartório, fazem o inventário, vai para 20%. E se eles estão meio brigados, que vai para o fórum, aí não sabe. Muito bem. Então, por isso que nós estamos falando das vantagens. Tá? O que mais temos? Público-alvo. Para quem é só engenheiro? Não. Pode ser para pessoas que vão casar a primeira vez, pode ser pessoas que vão casar a segunda, daí muito mais cuidado ainda. Casar pela segunda vez com patrimônio, uma separação 2 anos depois, pode sair caríssimo, né? Nós temos situações do fórum, no judiciário, que é quase de chorar. Hoje não vai dar tempo de contar, mas casa pela segunda vez, de repente dá uma separação, ninguém imaginava o prejuízo que isso pode causar. Além das pensões alimentícias, vai na herança. Por exemplo, a minha mulher, casada na comunhão parcial de bens, se eu morrer, o que ela vai receber? Primeiro, a benção. Em seguida, mais uma parte como um herdeiro normal. Ela recebe 2 cotas. Isso até que está bom. Até que está bom, olhado por esse lado. Mas, se nós for olhar o que aparece lá do tribunal, meu Deus do céu, mulheres, mas eu me lembro de um caso de uma mulher que casou a segunda vez, foi terrível. O patrimônio que o namorado de 2 anos ganhou quando ela morreu. Coisas assim. As leis são assim. Então, quem tem coisas em condomínio, por exemplo, eu tenho 2 amigos, um irmão e uma irmã. Aí ele chegou para mim esse dia, Raulino, estou muito preocupado. O pai deixou coisas para nós 2 em condomínio, apartamento, casas. Se a minha irmã morre, eu vou ter que brigar no inventário com os sobrinhos. Olha só, Raulino, o que eu vou fazer?
Se a minha irmã morre, eu vou ter que brigar no inventário com os meus sobrinhos, olha só, Paulino. Aí eu disse, olha, extingue esse condomínio, eu disse para os dois. Um compra do outro, acabem com isso. Então, quem tem coisas em condomínio, abre os olhos. Quem vai casar pela segunda e terceira vez, então, meu Deus do céu, faça contrato prévio. Né? Eu tenho uma mulher, amizade de infância, ela disse, não, eu não estou em união estável. Aí eu disse, claro que tu estás. Ela disse, não, eu não quero perder a pensão alimentícia do meu marido que morreu. Sim, mas vocês estão em união estável. Não é porque não querem. Não, porque eh, aqueles 3 requisitos, né? Convivência pública, duradoura e com fins de constituir família, está presente. Então não adianta nós fazer um contrato dizendo que não estamos em união estável. Porque daí, na hora que dá um problema, vão ver que estavam em união estável. Então, enfim, é muita gente que precisa pensar nisso. Casais que desejam se separar, divorciar. Olha, pense em fazer extrajudicial esses acordos de bens. Porque a justiça, além de caro, é muito demorado dividir os bens. Imagina dividir uma empresa. Postos de gasolina, família com 3, 4 postos de gasolina, é uma loucura. É preferir parar o inventário e tentar um acordo fora dos autos, extrajudicial. Também pessoas que desejam se casar, possuem bens móveis e imóveis em condomínio, pessoas que querem adotar, porque se adotado é filho igual, vai ganhar herança, tudo, e pode o nosso filho consanguíneo, de repente, não gostar um dos nossos filhos, né? Frustra expectativas e tal. O que mais que temos? Ah, isso aqui diz bastante com os engenheiros. Os engenheiros, qualquer pessoa, os profissionais liberais, eles trabalham de forma autônoma. Hoje em dia é conveniente, mais conveniente, a sociedade limitada individual. Foi criada há uns 3 anos, 4 anos atrás. Eu não vou me aprofundar agora, porque é preferível um outro momento, mas os engenheiros, quando criam uma empresa, eles não dá bem de dizer que é uma empresa, porque médicos, engenheiros, advogados, profissionais liberais, eles não criam empresas, eles criam sociedades, sociedades simples ou sociedades comuns, mas não empresa, porque o médico, o engenheiro, ele não trabalha visando lucro, ele trabalha um serviço com mais dignidade, mais nobreza. Então, no Brasil, não dá de dizer que um médico trabalha visando lucro, um engenheiro trabalha visando lucro. Por isso que o código diz, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica e tal. Então, é bom nós ir começando a pensar. Vocês, certamente, muitos de vocês, muitos engenheiros, são sócios em empresas, construtoras e tudo, mas não é bem empresa, isso outra hora nós vamos falar. Não é sociedade empresária, é sociedade simples, sociedade como tem os advogados, como tem os médicos, uma clínica, não é uma empresa, não dá de chamar de empresa. Mas nós não vamos demorar, isso é só um recadinho para vocês entenderem um pouquinho desse assunto. Isso aqui é outra. Estão conseguindo? Eu estou conseguindo me comunicar, que ontem eu pensei um pouco se eu ia conseguir. Está ficando claro o que estamos falando aí? Tá ok? Então, os filhos às vezes estão esperando os pais morrer, porque os pais não dão nada em vida. Eu tenho um amigo que me disse, Raulino, não deixe os filhos esperar para tu morrer, rapaz, dá isso em vida para eles. Isso é verdade. Nós podemos fazer um planejamento sucessório para efeitos imediatos.
Ou então fazer um testamento para depois da morte, esses filhos vão ficar esperando os pais morrer, será que é uma boa? Entende? Tem muita besteira feita por aí. Quer ver um exemplo? Os pais doam aos filhos, mas ficam com o usufruto. Só porque alguém disse que isso era bom. Sim, mas se os pais não vão aproveitar, não vão usar, para que fazer com o usufruto? Doa-se, doa. Eu não vou dizer nomes, mas tem pessoas perto de mim, da minha família, que fazem. Doam para os filhos com usufruto. Não, mas usufruto é para se os velhinhos precisam usar, usufruir daquilo. Se não vão usufruir, que usufruto? Então, é preferível quase fazer com intervivos, ó. Intervivos é porque são os contratos com resultados imediatos, uma doação, uma antecipação de herança, divisão dos bens em vida. Tem tantas maneiras de acertar, de passar para os filhos agora, e não quando morrer, porque quando morrer, aí os pais não estão mais aí, não é vantagem. Aí os velhinhos dizem assim: eu não vou dar nada para os filhos, porque daí eles deixam a gente no abandono. Isso é o que mais se escuta. Mas vocês sabem dar uma lista de mais de 10 medidas anti-abandono que protege os velhinhos. É bobagem ter medo disso. Agora não vou ter tempo para falar de cada um, mas, ó, algumas medidas que pode fazer em vida. Ó, a holding está na moda. Todo mundo quer fazer holding porque pensa que isso é a maior maravilha do universo. Mas a holding, em muitas situações, é um bom caminho. Testamento é outro, usufrutos é outro. Doações em vida são bons caminhos, às vezes. Contrato de namoro, às vezes, é bom para não dar união estável, não mexer em bens. Eu começo a namorar com a moça, é melhor fazer um contrato, porque ela tem um filho e daqui a pouco, como é? Dá um vínculo afetivo, então é melhor documentar as coisas hoje em dia. Chegamos nesse estágio da vida. Hoje em dia é quase preferir botar no papel isso, porque tantos são os conflitos. Soluções amigáveis para separação e divórcios, também recomenda-se isso em muitas situações. Porque se for fazer partilha de bens lá no fórum, olha, isso é um problemão. Também os pactos antinupciais. Você sabia que dá de fazer uma mistura, um pouco da união estável, um pouco da separação, dá de combinar, inclusive, a educação de filhos, a religião, as ideologias. Eu sou da esquerda, tu é da direita, como é que vamos casar e o que vai... Até dos pets. Tem muita gente, tem cachorrinho que no final de semana com o pai, com o marido, outro final de semana com a esposa. Isso está nos processos. Esse é o mundo moderno, virou isso. Então, tudo isso pode ser combinado em pactos, em acordos, antes da união estável. Antes. Também dá de mudar a união, durante a união estável, mudar o regime de bens. Ó, chega disso, de tudo separado. Agora vamos juntar tudo. Tudo bem. Não, volta de novo. Está muito ruim esse casamento, vamos mudar o regime de bens. É livre. Isso é importante nós saber. Isso dá de fazer, dá de se planejar para o amanhã. Entende? Como proteger o autor da liberalidade? Como proteger os velhinhos que não querem dar nada? Os beneficiados com a liberalidade tenderão a cumprir o encargo, cuidar do idoso, por exemplo, sob pena de revogação. Então, por exemplo, se os pais doam aos filhos, eles podem revogar se o filho for ingrato. Eles podem doar e dizer, sim, mas as rendas são nossas, os aluguéis, o dinheiro, a soja que está produzindo lá, isso é tudo nosso, dos velhinhos. Nós vamos dar o terreno, mas as rendas, tudo é nossa. Então dá de reservar muitas coisas. Olha, tem uma lista de mais de 10 maneiras de proteger os doadores, digamos assim, para eles não caírem no abandono. Eu tenho uma pessoa, uma senhora, uma idosa,
muito perto de mim, da minha família, que dizia: eu não dou nada para os filhos e nunca vou dar. Eu já disse para ela: ó, é bobagem. Devias dar tudo, vocês dois deviam dar. Os filhos vão ficar felizes, agora é que eles precisam, e vocês não vão morrendo na pobreza de jeito nenhum, porque tem mais de 10 maneiras para você se proteger disso. Mas eu não dou. Teimosia, o que fazer? Mas não é racional. Podiam dar porque tem medidas que garantem, muitas medidas. Agora não dá tempo, mas tem muitas maneiras. A última parte, estamos quase terminando. Mas eu vou falar um pouquinho do inventário antes, para vocês entenderem por que eu sou tão pessimista com o inventário. Primeiro que eu estou frequentando fórum, eu entrei em 1979 nos fóruns, eu fui ser promotor. Então, inventário é uma coisa que todo promotor trabalha. Então, desde 1979, eu estou trabalhando, por exemplo, com inventário e direito de família. O que é inventariado? Inventariado é a ameação do morto, porque o outro está vivo, então não vai ser inventariado. Só que esses dias veio uma viúva pedir que liberasse a ameação dela. Daí nós dissemos que não, porque nós não sabíamos se tinha coisas para dividir, tinha muita dívida. Então a ameação de quem está vivo fica presa também. Olha só que situação horrível. E fica presa sempre. Porque nós só vamos pagar as dívidas do inventário lá no final do inventário, muito tempo depois. Enquanto isso, fica tudo preso. Aí, num outro inventário grande que nós temos ali, eles pediram para liberar o dinheiro das soja que colheram. De jeito nenhum. Nós não podemos liberar. Não foi liberado. Então, pelo menos umas vaquinhas que nós já vendemos para a cooperativa, não podemos liberar. Vocês estão entendendo o que é um inventário? Nem os rendimentos, porque o inventário é um patrimônio único, indivisível. Não pode dar nada para ninguém antes, muito menos para um determinado herdeiro. Nós concordamos com o seguinte, para vocês entenderem. Entregue o soja para a cooperativa, vende e o dinheiro fica preso na justiça, para ver se não tem que pagar dívidas do inventário. Quantos anos vai levar isso? Então, a justiça brasileira vive com coisas medievais. Consegue entender? Tem muita coisa ultrapassada, velha, mas não modernizou. O inventário é uma coisa dessa. Não, então, não pode adiantar nada, não pode, nem a produção que dá, não pode liberar para os herdeiros. Não, você pode ter muita dívida aí, tributária e tudo, não, ninguém vai liberar nada. Aí a viúva diz, não, meu marido morreu, o que está sendo inventariado é a ameação dele, a minha eu estou viva, eu podia liberar para mim. Não pode. Então vocês começam a entender que, olha, é melhor organizar em vida o patrimônio. E a estimativa de gastos. O ITCMD é o mais comum, o imposto, 8%. Pega os bens móveis e imóveis. Tudo que os pais doarem, por exemplo, para os filhos, teria que incidir esse imposto, ou incide. E se for uma compra e venda, ou seja, se é um ato oneroso, então incide o ITBI municipal. E se for gracioso, sem doação, incide o estadual, o ICMD. Não é tanto, o municipal é até menos, cada município tem um valor diferente. Mas é muito menos problemático em vida, né? Partilha de bens, inventário, sessão gratuita. Atenção para. Por exemplo, se um casal se divorcia e divide 50% para cada um, não tem imposto.
distribuição desproporcional na pessoa jurídica, tirar muito de lucros, tal, isso pode ser tributável. Uma partilha desigual de bens no inventário ou divórcio pode ter tributos, porque um está ganhando mais do que o outro. Enfim, mas não tem muito mistério. Se for em vida, as doações vão ter um tributo de 8%, por aí. E se for um negócio oneroso, por exemplo, uma venda de pai para filho, tem o ITBI, que é menos até. Aí tem escrituras, tem outros gastos assim. Estamos terminando? Sim, pode mudar muito quanto aos bens, por exemplo. Se for móveis é uma coisa, se é imóveis é outra. Quanto ao tempo, se é feito em vida é uma coisa, se é feito depois da morte, pode mudar tudo, a questão dos gastos. Também quanto às pessoas, dependendo para quem é e em que situações, se é um solteiro é uma coisa, se é uma pessoa idosa, o planejamento muda muito e os gastos também mudam. Enfim, eu vou encerrando, espero que eu tenha, assim, feito um alerta, chamar a atenção um pouco para as desvantagens de não fazer nada em vida. E das vantagens de fazer em vida. Os filhos ficam contentes, estão recebendo mais cedo, valoriza aquele patrimônio que está caindo, com a idade a gente vai largando um pouco, não pode cuidar. Doutor Celso, nós podemos, num outro momento, eu vou ficar à disposição de perguntas para várias perguntas, mas em outro momento nós podemos aprofundar alguns aspectos que julgar interessante. Aí eu vou pedir para a doutora Mariane falar que aqui ela é super preparada nesses assuntos também, doutor Gerton, mas eu fico à disposição para as perguntas. Eu sei que alguma coisa deve ter passado que ou eu falei pouco, rápido, ou então me demorei em alguns, mas fico à disposição, quem sabe, para tirar alguma dúvida é melhor. Obrigado por tudo aí. Obrigado, doutor Raulino. Obrigado, né, o doutor Gerton, né? A doutora Cristiane e a doutora Mariane. Muito obrigado, tá? Ô, Ju, Bride, obrigado também, né? Por todo o movimento aí que foi feito, né? Eu acho que o tema mexeu com todo mundo. Com certeza, comigo, pelo menos, eu já vi ali que espero que dê tempo de corrigir muita coisa. Celso, só perguntas pessoal que está online, de repente não tem nenhuma Ah, pergunta também, né? Nós então tá. temos Doutor Rolino, quer ficar 81 sentado? pessoas Fica à online. vontade aqui, ó. Se quiser responder essa pergunta. Isso. Vocês querem vir aqui também na frente para responder? Fiquem à vontade. Pessoal de casa aí, muito obrigado pela participação, quem está acompanhando de forma online. Vamos abrir então, Ju, você pode fazer a parte do controle das questões aí? O Bride vai o primeiro aqui. Bom, uma satisfação estar aqui hoje. E, Celso, eu não vou chamar o doutor Raulino de desembargador. A partir de agora, eu vou chamá-lo de professor, porque ele veio aqui e deu uma aula para a gente sobre esse tema, né? Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eu também, como Celso, eu vi várias situações na minha família e na família de amigos, né? O senhor ia contando cada trecho da sua fala, a gente imaginava um conhecido ou um familiar que estava passando por aquilo ali. Eu imagino que sejam dois grandes fatores que façam com que a gente não procure isso, que a gente tenha receio de mexer nisso. Um é o financeiro, porque tem que antecipar algum tipo de pagamento, e o outro eu acho que é o emocional, que eu acho que é até mais delicado.
de chamar um pai, ou chamar um filho, ou chamar uma esposa, ou até uma namorada, como o senhor citou, para fazer um contrato, para falar disso, né? Então, a minha primeira intervenção aqui, vamos dizer, é, é isso mesmo, é essa sensibilidade que falta, ou é a nossa cultura que nos impede de fazer esse tipo de conversa. E uma segunda pergunta, não sei se a gente tem tempo aqui, mas já vou emendar. O senhor também falou do valor de fazer isso amigavelmente, via cartório, e o transtorno e o custo de fazer isso judicialmente no fórum. Mas tem uma alternativa intermediária, que seria a Câmara de Arbitragem, ou não? São essas duas perguntas, da questão emocional, de como lidar, de como encarar isso, né? E essa questão da Câmara de Arbitragem, se é possível fazer também, e qual seria o custo disso? Vamos pela última parte, a Câmara de Arbitragem. O direito de família não pode ir para a Câmara de Arbitragem. As questões de família, não, mas as questões patrimoniais, se é só patrimonial, não teria problema. Mas, por exemplo, guarda de filho, a briga de marido e mulher pelo patrimônio, se um dos dois não quer levar para a Câmara de Arbitragem, não vai. Porque o direito de família é todo judicializado. É tipo a justiça criminal. Ninguém leva para uma justiça privada. Agora, mas eu acho que sim, eu acho que tem questões que poderiam. Tanto que o casal pode ter uma briga pelo divórcio, guarda dos filhos e levar a questão do patrimonial para fora do fórum. Nesse sentido. Bride, né, doutor Bride? Agora, ah, o maior obstáculo, a maior dificuldade em toda a literatura é quebrar a resistência das pessoas para tocar nesse assunto. Isso toda a literatura, e olha que nós temos livros dos Estados Unidos, da Europa, traduzidos, livros do Brasil, literatura especializada, grande quantidade, todos dizem maior dificuldade é fazer, principalmente os idosos, porque tem outro público-alvo, né? Tem quem vai casar, quem vai se separar. Mas é a coisa mais difícil também quando vão casar, que querem um quer fazer com separação, o outro olha regalado. Mas é uma precaução que, olha, as famílias ricas que têm empresa, eles têm regras dentro do acordo de família. Só casa com separação. Quem namora sabe disso. Famílias grandes, empresas tradicionais, eles têm acordo de cotistas, acordo de família. Todos os casamentos são por separação. Cita a Unimed. A Unimed. A minha esposa tem uma filha que é médica e entrou na Unimed esses dias em Rio Grande do Sul. Teve que trazer por escrito o pacto antinupcial. Tu está em união estável, então traz documento. De boca, não. Então, aos poucos. Mas qual era a outra, Brinde? Era a dificuldade extrema de concordar. E, em geral, quando a noiva fala ou que quer separação, isso cria uma estranheza. Em geral, cria, mas as famílias que têm patrimônio, elas têm pacto sobre isso, de não casar com outro regime, separação. Seguinte, Brito, só complementando, Brito, e a todos os presentes, o pessoal nas delegacias, tudo que se resolve antes é possível escrever. As câmaras de arbitragem no meio empresarial passou a ser muito comum, mas posso afirmar a todos que no meio jurídico não há impedimento. Lembram-se quando falávamos em regime de bens, o pacto antinupcial, que é uma escritura, é um contrato,
ele admite. E há uma prevenção, o doutor Raulino depois pode analisar isso, as assessoras também, há uma prevenção com despesas e conflitos. Portanto, em termos de custo, qualquer um de nós, ao escolher para a nossa união estável ou para o nosso casamento um regime, podemos, porque são bens e patrimônios disponíveis, estabelecer que, no caso de um divórcio, antes da busca do judiciário, se tenha que ouvir uma câmara de arbitragem. Muito comum já, inclusive na nossa região, na Serra, advogados, juízes aposentados, montarem estruturas justamente para prevenir despesas. Ou seja, se estabelece na escritura da relação que antes da busca do judiciário, onde se defenderão direitos indisponíveis, todos os disponíveis podem ser submetidos a uma terceira opinião e não a do juiz. Isso implica em custo, porque pensamos em cada um de nós, se um terceiro desapaixonado da situação diz que patrimônio de 5.000 pertence a Gerton, patrimônio de 5.000 pertence à sua esposa, né? E eu olho isso e vejo a conveniência de aceitar uma opinião de um terceiro, eu evito a discussão judicial, o tempo e o custo disso. Então, eu vejo, desembargador, as assessoras, como uma boa forma já de se adotar esse procedimento, porque não há impedimento legal. Direitos disponíveis podem ser contratados. Sim. Sair do judiciário tem um movimento muito forte da desjudicialização. Os cartórios estão fazendo cada vez mais tipos de escritura, de soluções. Até uso capião extrajudicial dá de fazer. Divórcios extrajudiciais e tal. Mas uma coisa que só para chamar a atenção, hoje em dia tem crianças com 2, 3 pais, ganhando pensão alimentícia de 3. É o pai biológico, o pai socioafetivo, aquele que gostou, o novo namorado da mãe, que gostou do guri, e aquele antigo namorado que registrou como dele. Tem 3 pagando pensão alimentícia. Multiplicou muito o número de parentes, de famílias. Isso é preocupante, porque caminhou para esse sentido. Também partilha de bens entre 2, 3 viúvos, porque viviam em 2, 3 uniões paralelas, não está condenado. Então, nós não dá de estranhar muito que o Brasil caminhou para essa, digamos, liberalidade. Isso no direito de família e no planejamento. Ainda tem algumas... O judiciário tem coisas muito complicadas. Por exemplo, vou falar de um caso concreto que nós temos. Morreu um homem, veio um outro homem dizendo, eu sou viúvo. Aí o juiz disse, não, mas não há provas aqui. Tu quer fazer o inventário, mas não há provas de que tu estava em união estável, um homem com outro homem. Aí recorreu para o tribunal. Caiu lá conosco, nós dissemos, realmente não há provas. Ele tem que entrar na justiça. Aí ele voltou no inventário e disse, eu quero provado. Aí diz o juiz, não, aqui dentro do inventário, não, tu tem que ir lá na vara da família e outra justiça e iniciar um processo lá. Vocês começam a entender? Isso não é brincadeira. Então, em vida, porque, olha, se tivesse acertado em vida,
Olha, é de pensar algumas vezes se não é melhor um desprendimento em vida. Porque tudo é difícil, tudo é ruim depois. Isso é só um exemplo. Nós temos muitos outros lastimáveis, assim, de chorar. O resultado final, que não tem resultado. Então, olha só, isso tem quantos assim? Ele quer discutir, não, mas eu vivia em união estável. Seja mulher, seja homem, com homem, mulher. Não, não importa. Morreu, eles vão requerer um inventário. Sem falar que os filhos também requerem. Mas daí vem, requer. Aí o juiz diz, não, mas não há prova que vocês estavam em união estável porque não documentaram data, como é mota. Aí, então tá, então eu vou provar no inventário. Não, aqui no inventário não, é lá com outro juiz lá. Não é mole isso, não é mole. Enquanto isso está correndo despesa, advogado, briga, custas. É um horror, demora. Então, são alguns exemplos por que nós estamos a recomendar que se pense em vida sobre essas questões. Não é brincadeira. Para quem tem um patrimônio, quem já está no segundo casamento, meu Deus do céu, tem que pensar muito. É. Boa tarde, doutores. Boa tarde, Celso. Parabéns pela palestra. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a comunhão parcial de bens, se possível. Eu estou nela, rapaz. Eu estou nela. Não, a comunhão parcial é aquela que antes do casamento, ou antes da união estável, cada um é dono do que tinha e continua o resto da vida. Eu, por exemplo, tinha coisas antes de conhecer a minha atual esposa que são meu. Ela não tem nada com isso. Mas tudo que se adquire depois é dos dois. É tudo. E então vai ser até morrer. Tudo que eu adquiri, embora um não trabalhe, não ganha nada e o outro ganha bastante, mas é tudo dos dois. Porque não precisa ajuda financeira. É tudo dos dois, mesmo que um é vadio, que não ajuda com nada. A mulher morre de trabalhar e o marido está no bar segunda de manhã, mas é tudo dele também. É ingrato isso. Um é vadio e o outro é super trabalhador, mas é dos dois igual. E aí, se um falece, aquilo dá inventário, aquelas coisas, né? Tem que dividir as coisas comuns. Só que eles brigam muito. Uma das brigas frequentes, quando começou a união estável, essa é uma briga sempre. Eles mostram, ó, foto, tá vendo? Nesse ano aí eu já tirava foto com ele, tá aqui e os prints do WhatsApp também provam muita coisa, porque é prova. Eles brigam muito por isso e também bens que são só meus. Eu comprei com coisas que eu ganhei do meu pai, dinheiro que eu, ou seja, substituição de bens. Eu comprei isso aqui, é só meu por quê? Comprei dentro do casamento, dentro da união estável, mas é só meu por quê? Porque era um dinheiro que eu já tinha antes. Aí é possível. Um dinheiro que eu tinha no banco, o fundo de garantia que eu recebi, eu comprei isso aqui. Então eles brigam muito por causa dessas coisas. Anos e anos, conseguir A responder gente um chama pouco. de subrogação do que eu já tinha ou que eu ganhei. Isso. Fundo de garantia, todos os que têm, já posso dizer que se comunicam. Tá? Na união estável, ou no subrogação. casamento, subrogação, troca de um bem que eu recebi por herança ou constituí antes, né? E comprei outro. Tinha um apartamento 2 quartos, comprei um de 3. A diferença entre um e outro se comunica. Tem alguém que tem alguma pergunta que está acompanhando online? Senão a gente vai seguir para o encerramento. Não? Então, mais uma vez, queremos agradecer. Doutor Celso, Fique à vontade. 2 minutos ainda para contar para, principalmente para as mulheres, um caso que passou aí por nós. A mulher, eu a conheci, só era amigo do casal, muitos anos. Aí ela entrou em união estável em 2010. 2012, ela morreu. Tá?
muito patrimônio, sim. Tanto ela quanto o antigo marido. E ela casou com esse rapaz, entrou em união estável com esse rapaz. Aí, na morte dela, os filhos tal, fizeram um acordo com esse novo namorado ou novo marido, união estável. Pagaram uma fortuna, porque dos bens adquiridos naqueles 2 anos. Olha o que aconteceu. Em 2015, o Supremo decidiu interpretar o artigo 1789, né, não me lembro bem do Código Civil, dizendo que não podia haver diferença alguma entre as casadas e aquelas em união estável. Então, se assim é, aquele companheiro era herdeiro, como as casadas são. Lembra que eu falei que se eu morro hoje, a minha mulher, além da ameação, ela também é minha herdeira, e eu sou herdeiro dela. Esse é o direito que nós temos. Não se entender o entrar na justiça. Caiu ali para mim, para nós, arianes. Os filhos que eu conheci desde guri vieram muito preocupados em falar comigo, os advogados, tal. Estudei, revirei tudo. Foi mais milhões para ele, do patrimônio dela. Por quê? Porque ele diz, agora eu vim buscar não a minha ameação que eu já recebi. Eu vim buscar a minha herança, a cota parte da herança, porque eu sou herdeiro também. A metade do que cada filho recebe. Então, as mulheres aqui presentes, digam aos maridos, vamos acertar de vida. Isso é um caso que aconteceu aqui faz 1 ano e pouco, que eu julguei, nós julgamos isso. É assim, a justiça traz surpresa das mais desagradáveis possíveis. Por que surpresa? Para nós lá dentro não é surpresa, mas para o público, para a população é surpresa. Porque as leis são assim. Então, doutor Brito, doutor Celso, eu contei mais esse caso assim pelo menos para nós refletir. Não deixar isso sempre empurrando embaixo do tapete, como se a gente nunca fosse morrer. É bom um dia parar e pensar um pouco se não é bom dar um encaminhamento das coisas em vida. Pode ter um filho necessitado, olha, ajude esse filho mais do que os outros. Também em vida não precisamos dar em partes iguais para os filhos. Tanto que o Zagallo deu tudo para um só. A metade. Então veja as vantagens. Em vida, eu posso dizer, tu é mais necessitado, eu vou dar para ti muito mais do que estou dando para os outros. Em vida, nós temos uma liberdade enorme. Tem 1000 utilidades. E depois da morte, as regras duras da igualdade e os bens ainda vão para o nome de um tal de espólio, que não é uma pessoa, não é um herdeiro. Ele é O espólio é uma universalidade dos bens, é assim que o direito diz. Ainda não vai para os herdeiros. Eles são os titulares, os donos, os devedores do tributo a partir da morte, mas para fins de inventário não vai para os herdeiros já. Vai primeiro para o espólio, por anos e anos. É uma loucura. Sim. Nós temos uma online aqui. Isso, a gente tem. Eu vou ler aqui, tá, doutor? Qual a melhor solução para quando um dos filhos é deficiente intelectual? Deficiente. Intelectual. Bom, e de certo, o que eu vou responder de certo em termos patrimoniais, né? Porque tratamento, daí eu não saberia muito. Tratamento, daí teria que ser a medicina, né? Não. Olha, assim, dentro desse cenário que nós falamos, em vida, assim como o Zagallo deu muitos bens para um, nós podemos dar para aquele que é doente, que precisa até de um curador, que
que precisa até de cuidador. Imagina um filho que precisa até de cuidador. Então, não há impedimento nenhum, né, doutora Mariana? Não há impedimento nenhum que os pais antecipem, ajudem muito mais dinheiro para aquele do que para os outros. E lembro, de acordo com as suas necessidades, os alimentos, remédio, doença, tudo. Então, a solução seria destinar em vida, não por testamento, que daí seria, né, destinar em vida dinheiro, também as mesadas, mesadas, não precisa doar tudo num dia, de uma vez, mas que ou em dinheiro ou em bens, que transforme em dinheiro, que pague e tal. Não há proibição nisso, aliás, eu acho que é até dever daquele 1694, artigo 1694 que nós botamos na tela. Mas, então, quer completar, doutor Gerson, alguma coisa? Só, nós não falamos muito da holding. A roda é um caminho, outra hora já podemos falar. Às vezes é muito boa a solução, às vezes não. Mas isso deixa para lá, doutor Gerson, quer completar? Juliana, né? Oh, tá, ok. Então, um comentário que se pode fazer só para a prática da vida são 2 direitos que essa mãe ou esse pai está preocupado. Primeiro é o direito do filho deficiente de ter a assistência de seus pais, independente de valores, atrelados sempre à capacidade do pai. Se um patrimônio se esvai no cuidado de um filho, os demais não poderão cobrar desse filho. Se um patrimônio se esvai ou é despendido, é gasto, em parte, um segundo direito que nós estamos discutindo aqui, ou trabalhando aqui, que é o direito de herança, após o passamento do pai, aí aquele patrimônio pode sofrer alguma interferência. Mas o direito dos vivos é do filho deficiente ter o seu tratamento. Obrigação dos pais, oferecer e custear esses tratamentos. Tá? Independente de valores, tudo atrelado à necessidade de um e à capacidade dos outros. Um segundo momento, que é o que o desembargador comentou há pouco, é a prevenção, que é exatamente o que nós estamos tratando aqui. Os pais podem e devem, né? Essa pergunta é conveniente por isso, prevenir a sobrevivência daquele filho que não tem capacidade própria de se gerir. E como fazer isso? Aí o desembargador comentou: doações em vida, destinação de rendas ou patrimônios em vida, sempre atrelados. Quando se fala em doação em vida, nós temos que respeitar a meação desse patrimônio, né? Mas a condição, então, é essa: aos pais que padecem desta obrigação de cuidar de um filho, né, deficiente, né, o alerta que um advogado faria, ou uma comadre, um compadre de bom coração, é esse: cuidem de quem precisa, independente do que lhe custar. A lei prevê o que a prática popular impõe ao cidadão. Seria esse comentário para concluir. Uma última agora. Ô, Celso, não é a última, tá? Temos mais uma online depois. Aí passamos para a Adriana e ainda temos mais uma lá, tá? Tá, eu posso fazer a minha agora, então? Tá, eu queria voltar, boa tarde, né, doutor? Boa tarde. Eu voltar à questão do inventário, né? Na minha família, menos de 1 ano e meio, a gente teve 2 situações. Uma foi a morte do irmão, por doença, câncer, foi rápido. E, na sequência, veio meu pai, quebrou o fêmur e também declinou, e a gente estava começando a debater isso, e as 2 questões que o Brigitte colocou foram realmente as que impediram
um pouco de dar prosseguimento e depois das doenças não deu tempo. Então, o pai veio a falecer. Hoje nós teríamos que fazer com os sobrinhos, né? Os filhos do meu irmão que ficaram, mais os irmãos e a mãe que está viva. E recentemente passamos aí um susto com a minha mãe, que também já está numa idade. Eu queria perguntar sobre isso. No caso, agora seria inventário com a ajuda do advogado. Foi na época, o fórum orientou assim, não, vocês vão ter um custo a mais da parte do advogado, mas no caso do falecimento da mãe, por exemplo, o caminho é o mesmo, só entre as partes que ficaram, irmãos e sobrinhos? Graças a Deus existe uma boa convivência, assim, né? Também não tem muita coisa para brigar, mas... Quando tem menores, até pouco tempo era obrigado a fazer judicial. Mas a corregedoria do tribunal, a nossa corregedoria, autorizou que os cartórios façam os inventários, mesmo com menores, faça extrajudicial. Então, do seu irmão, poderia tocar um inventário extrajudicial. Daí, com mais razão ainda, dá de tentar, se não tem brigas. 1 mês, 2 meses, está pronto. Não tem briga. Vai lá do cartório extrajudicial, fazem. Também de um pai e de uma mãe, se não tem briga, faz também. E dá de fazer tudo extra, se não tiver briga. Agora, se tiver briga, daí cada um com o seu advogado, daí... antes que eu esqueça, eu queria fazer um convite. Nós temos hoje uma palestra que é para as empresas, os empresários da Sinduscon. Se alguém quiser ir, fica o convite. Às 19, né? 19 horas. Ficou o convite aqui, ó, para quem quiser participar. No Estreito? É Estreito, né? 18h30. Se alguém quiser ir, daí é para quem é empresário. Tem empresas. Fica o convite aí. Temos 2 perguntinhas agora online. Então, Vamos tá. passar primeiro para o Severino. Acho que Isso. pode abrir o microfone, Severino. Não fazer pergunta difícil. Bom, primeiro eu quero parabenizar pela... Estão me ouvindo? Oi, tá ouvindo? Alô? Se quiser por aí. Só um pouquinho, Severino. A gente está aumentando o volume aqui, tá? Eu acho que não... É porque eu estou com o celular, daí eu acho que não... Não, eu acho que pode então passar. Passa para outro, porque aqui eu já vi que está difícil por causa do celular, tá? Já está te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Tá. Sim. Então, primeiro eu quero parabenizar pela palestra, foi muito boa. Só também aumentou mais os rolos das preocupações agora, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta. No caso de, por exemplo, eu estou no meu 2º casamento e tenho outros filhos agora no 2º casamento. Só que no meu 1º casamento, eu não fiquei com nada. Eu acabei abrindo mão de tudo. Inclusive, na hora do divórcio, eu passei o restante do que tinha, que era para ficar para mim, 50%, acabei deixando para ela. Nesse caso, os meus filhos anteriores, eles continuam com direito a isso que eu adquiri agora no meu 2º casamento? O meu casamento é civil e tudo? Eu entendi a pergunta, qual é mesmo dele? No caso, como eu abdiquei de todo o meu patrimônio, eu comecei do zero, depois da minha separação, do meu divórcio. Tá. Os meus filhos do 1º casamento, eles têm os mesmos direitos ainda do patrimônio que eu adquiri após o 2º casamento? Sim, os filhos têm direito sempre, rapaz. Mas os filhos é eternamente cheio de direitos. Os filhos sempre têm direito, rapaz. Mas pode ser, como é o nome dele? Severino. Severino, pode ser que doasse demais, por exemplo. Pode ser, eu não sei. Pode ser que ultrapassasse o limite permitido, mas consegue fazer, as escrituras saem e tal. Aí é possível que os filhos um dia questionem isso. Isso também tem alguns anos, porque senão prescreve, depois
se não se reclama das coisas num determinado número de anos, depois não pode mais reclamar. Assim também do direito penal, se não pune, depois de muitos anos, prescreve, não pode mais punir. Então, essa é a primeira resposta. Pode ser que ultrapassasse o limite da doação, e se ninguém reclamar, vai ficar por isso. Um dia prescreve. Agora, no novo casamento, no novo a união estável, tudo que vocês adquirirem dentro da união estável no período é dos dois, do marido e mulher. Tá? E os filhos vão ter direito disso também, e sempre tudo que a gente adquirir, os filhos, porque os filhos são herdeiros necessários, obrigatórios. Então, nós não conseguimos passar eles para trás, desculpa a expressão, não é o que está na sua cabeça, mas para falar claro, nem eu, ninguém de nós consegue passar os herdeiros necessários para trás. Se nós fizermos, isso é um ilícito que depois eles vão corrigir. Então, os bens que vocês estão adquirindo agora é do casal, mas só que a tua ameação vai para os filhos e a esposa tem a ameação e, além disso, se você morre primeiro dela, ela vai ter uma metade pela ameação do que vocês dois adquiriram. E ainda assim ela viria ganhar uma parte igual os filhos, porque as esposas, os esposos têm essas duas partes. Então, o que pode acontecer? Se você morre amanhã ou depois, os filhos vão herdar igual a ela, mas primeiro tira a metade dela. Não sei se consegui responder. Não, consegui, agradeço. Ah, tá. Tá? Tá bom? Obrigado. Contente? Contente se deu de... Estou certo, doutor Gerto? É isso mesmo? Doutora Mariane, está certo? É isso? Então é porque é mesmo. Temos mais duas, então. Vamos lá. A primeira. Uma empresa no modelo administradora de bens próprios seria uma boa opção para não fazer inventário? Sim, quando os filhos não precisam muito dos bens do falecido, todos estão mais ou menos bem de vida, todos são médicos, todos são engenheiros, aí uma holding é uma boa. Mas se tem um filho que diz, não quero saber de ficar sócio de uma holding, eu quero a minha parte, estou precisando para hoje, aí não sei se é bom uma holding, não é. Porque como é que constrói a holding? Os pais em vida criam essa holding e transferem todos os bens para lá. Já tem um pouco de tributos, tal, mas tudo bem. Joga tudo para a holding. Ou um bocado dos bens. Depois disso, eles doam aos filhos as cotas. Aí não vai dar inventário, porque os pais já não têm mais nada em nome. Só que no dia que o pai morre, em vida, os filhos não podem reclamar nada, nem aquele filho chato não pode reclamar nada, porque o pai está vivo. Eles não são obrigados a dar agora. Então, eles podem dar para os filhos as cotas da holding, enquanto os pais estão vivos, tudo bem. Só que no dia que um dos dois morre, tem um filho que pode dizer, aquele mais pavio curto, né? O que ele pode dizer? Não, eu não quero continuar sócio de vocês. Minha parte eu quero em dinheiro agora. E já vai pegar advogado. E daí melou tudo, aí estragou tudo. Então, a holding é uma boa, por exemplo, os pais, um caso que nós tínhamos, pais com várias farmácias e os filhos, tudo bem. Joga isso tudo numa holding, todo mundo ganha rendas todos os meses, ninguém está apertado. Daí é uma maravilha, né? Uma holding nessas condições. Então, a holding, que está tão na moda, ela é boa em algumas situações, em outras não. Consegui, doutora Juliana, conseguimos, será, responder? Acredito que sim. Vamos ver se eles vão complementar, tá? A pergunta. Mas eu tenho uma outra aqui de um outro colega. Meu pai é acamado e com uma doença grave não responde mais por si. Nesse caso, qual a melhor opção para a repartição da herança? Os filhos poderão passar o direito para a mãe? Somos em 3 filhos. Enquanto está vivo, esse é o perigo que nós falamos das tempestades, ficarem inválidos. Isso cria um problemão, porque ele não pode manifestar vontade.
E essa doação, eu acho que teria que ser judicial, porque tem que nomear um curador para ele, para os inválidos, para a criança, adota-se, como é que é, Maria? Não é o curador. Uma criança sadia sem representante legal é outras palavras. Mas uma pessoa de idade que já ficou inválido é curador. Tem que nomear um curador. E ele que fala em nome dos bens, em nome do curador. E aí já está ficando difícil, porque eu acho que tem que ir da justiça, né? Nomear curador, não é extrajudicial. Aí já começou a ficar Mesmo difícil. que seja em comum acordo desses herdeiros, por exemplo, vai ser a mãe, Mas ou não, vai ser um dos filhos? esse comum acordo parece assim, a justiça sempre desconfia do ser humano, não deixa nada, já o promotor vai ter que agir, o promotor é curador dos inválidos, dos incapazes, melhor dizendo, incapazes é a palavra. Para esclarecer, desembargador, esse engenheiro que solicita, pode ter em mente que, uma vez que há acordo entre os 3 irmãos e a mãe, não se fazendo nenhum ato de disposição do patrimônio. Vamos vender um imóvel para dar o dinheiro para a mãe. Não havendo disposição do patrimônio, não há necessidade, inclusive, em fazer a curatela. Tá? Por quê? Porque não existe herança de pessoa viva. Não havendo ato de disposição, tudo o que combinarem os 3 filhos com a mãe poderá ser ratificado e validado após a morte. Tá? Sim, parece que é isso, né, doutor Gerson? Para curatela precisa ir no fórum, né? Mas depois não, né? Isso. Depois eles resolvem sem precisar ir no fórum. Eles fazem a partilha sem ir no fórum, mas precisa para nomear curador, eu acho que tem que ir no fórum. Parece que isso sim, não dá extrajudicial. A questão é descobrir se essa família quer vender um patrimônio ou não. Se é só destinar esse patrimônio em favor da mãe, aí não é preciso a disposição legal, judicial, a chancela judicial. Ele complementou aqui, ó, que acho que foi o que os doutores responderam. Abrir mão e passar para a mãe após a morte do meu pai. Exemplo, nós 3 abriríamos né, abriríamos mão e deixaríamos tudo para a mãe. Isso é viável. Isso é viável. Se o que hoje está doente vier a falecer, não, daí eles são todos maiores, tal, o que eles quiserem combinar, daí tudo bem. Posso fazer uma observação sobre isso, doutor? Mas aí, Juliana, talvez não valha a pena. Estou dando opinião aqui de leigo, né? Porque eles doariam, pagariam ITCMD para passar para a mãe, e a mãe, no momento que fosse falecer, ia ter que voltar para eles, ia ter que pagar ITCMD 2 vezes. Então, acho que é correta a minha linha de raciocínio aqui? Ou... O herdeiro pode até renunciar à herança ou abrir mão para os outros, então é livre. Pode abrir mão tudo para a mãe. No caso de Ele não paga o No caso de ITCMD? renúncia, não tem ITCMD. Correto. Porque renúncia volta para a herança, aí é dividido entre a mãe e os outros 2 irmãos. Daí eles são livres. Tem muita O liberdade. ITCMD é só sobre a parte que está sendo inventariada. Doutora Mariane, daqui a pouco diga quando nós temos que sair, mas enquanto isso vamos falando. Foi feita a renúncia por parte de todos os herdeiros para a mãe. O patrimônio agora é dela, não teve imposto. Ela, enquanto viva, pode fazer uma destinação, por exemplo, de um testamento, ou destinar de uma forma diferente, já que o pai não fez? Se tiver lúcida, sim, tudo tranquilo. Tudo bem. Juliana, mais alguém? Deu? Eu acho até que o compromisso deu. Então, doutor Raulino, a sua simpatia e simplicidade nos cativa, com o apoio do doutor Gerton aqui também, né? Foi excelente
a palestra, mas eu vi que quem dá a resposta final mesmo é a Mariana, né? Então, o nosso agradecimento aqui também para a Mariana, né? Fica registrado. Brincadeira à parte, é uma satisfação poder contar com a presença do TJ aqui, né? Interagindo com o CREA, isso para a gente é muito importante. Acho que é muito importante também o profissional que está aqui dentro ter uma noção disso para evitar, né, transtorno futuro. Então, o presidente Kita entende que ter um profissional que sabe resolver os problemas que virão, porque a vida, em certo momento, vai trazer algum tipo de problema, isso é muito bom e muito gratificante para a gente poder ajudar o funcionário aqui, o servidor aqui nosso, né, Juliana? Então, mais uma vez, o meu agradecimento. O presidente Kita não pôde ficar até o final, porque agora está na estrada, deve estar chegando em Tubarão. Deixou um grande abraço para os senhores, né? Novamente, é uma satisfação poder contar com o TJ, as portas do CREA estão abertas, e agradeço a todos que estão aqui com a gente, tanto pela transmissão quanto aqui presencial, e o nosso muito obrigado aos senhores. Doutora Juliana, a Mariane pode ficar inteiramente à sua disposição se outra hora quiser um bate-papo com um grupo aí, alguém que, tá? Outras mulheres, tá? Podemos voltar outro dia, pode ter o contato da Mariane para, se precisar aí, algumas questões mais pontuais ou então alguns aspectos. Por exemplo, questão de quais os remédios, então quais os caminhos para passar em vida. Por exemplo, qual é o rol? São 20 e poucos caminhos. Porque a palestra de sucessão empresarial diz muito respeito aos engenheiros, porque aqueles que se associam ou aqueles que, como o desembargador comentou, né, mantêm lá a sua empresa individual ou a sua sociedade informal com algum colega. Então, fica a sugestão mesmo para um próximo momento. Ok. Concluímos? Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos.